Bom dia a todos vocês que me acompanham nessa manhã, que a graça, a misericórdia, o amor do Senhor possa alcançar você e a sua família, o seu lar nesta manhã, onde, como combinamos na última semana, vamos falar hoje sobre identidade e a missão da igreja. Refletindo sobre essas questões de identidade e missão, eu me lembrei do texto e do filme de Alice no País das Maravilhas, quando ela se encontra com o gato e ela pergunta para este gato: será que o senhor pode me dizer por qual caminho eu devo seguir? E o gato pergunta para ela: para onde você está indo? Ela responde para o gato: eu não sei. Então ele diz para ela: olha, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E eu fiquei pensando muito sobre essa questão, apesar de ser, mesmo sendo algo simples, uma fábula, mas diz muito sobre a situação presente de muitas pessoas, inclusive da igreja no século XXI. Muitas vezes nós estamos perdidos e sem foco na missão. Não sabemos mais quem somos e nem para onde nós estamos indo. Isso é muito perigoso, principalmente para as pessoas que se dizem cristãs, que entregaram a vida para Jesus. Então nós precisamos refletir um pouco sobre essa questão de identidade e missão nessa manhã. E para isso eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra no Evangelho de João. Nós vamos compartilhar todo o capítulo 21. Vamos fazer um panorama do capítulo 21, mas eu quero que você guarde exclusivamente um dos versículos. O versículo que se encontra é o versículo 16. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? É interessante quando nós passamos a refletir sobre essa questão, a pergunta que Jesus faz. No lugar do nome de de Pedro, você pode colocar o seu nome. Fulano, você me ama? Ciclano, você me ama? Maurício, você me ama? É a pergunta de Jesus para nós essa manhã. Essa pergunta, ela tem muita relevância para a nossa identidade e também para a missão. A resposta a essa pergunta é extremamente importante, porque quando nós observamos o Evangelho de João, nós vemos que Jesus já vinha falando aos seus discípulos que ele haveria de ser entregue nas mãos dos judeus, que entregaria ele aos romanos, e ele seria julgado, condenado à morte. Mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus tinha clara noção da sua identidade, ele tinha certeza da sua identidade, ele sabia quem ele é. Ele é filho de Deus, filho do Deus vivo. E ele sabia qual era a sua missão. Ele veio para morrer na cruz, se entregar por nós, para nos redimir, para pagar pelos nossos pecados. Jesus não tinha dúvida quanto à sua identidade, quanto à missão ao qual ele veio cumprir, o propósito da vida de Jesus nesta terra. E ele fez exatamente aquilo para o qual ele foi enviado. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Havia uma promessa de Jesus para nós, promessa de ressurreição. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou e encontrou uma igreja totalmente diferente. As pessoas que andaram com ele, os seus discípulos que estavam com ele nos últimos 3 anos, parece que não ouviram nada do que Jesus havia dito. E Jesus encontra ali os seus discípulos, que representam a igreja, totalmente dispersos, tristes, apáticos, aprisionados pelo medo, cheios de dúvidas quanto às promessas do Antigo Testamento e às promessas de Jesus. E Jesus, ele ressuscita e encontra essa igreja. Deus é um Deus de encontros, e na ressurreição de Jesus nós vemos o encontro dele para com a sua igreja. A vida de Jesus foi uma vida cheia de encontros. Enquanto ele viveu, ele encontrou pessoas doentes, pessoas endemoniadas, pessoas ignorantes quanto ao conhecimento das Escrituras.
E quando ele cumpre o propósito da sua vida e ele ressurge, ele ressuscita dos mortos, a ressurreição de Jesus é a confirmação de que o Pai aceitou o sacrifício do Filho. E nessa ressurreição, Jesus volta para um encontro com a igreja. Ele quer um encontro com esta igreja para anunciar que ele venceu a morte, o amor venceu a morte e está agora gerando vida, estabelecendo o reino de Deus no coração das pessoas, no coração da igreja, para que essa igreja possa desfrutar da justiça, da paz e da alegria que é gerada pelo Espírito Santo dentro de cada um de nós. Quando observamos o capítulo 21, no verso 14, nos diz que foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Exatamente. Jesus, no capítulo 21, ele vai descrever para nós a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição. Na primeira vez, Pedro e Tomé não estavam presentes. Jesus retorna uma semana depois ao mesmo grupo, só que dessa vez Tomé estava presente e ainda cheio de dúvidas. Jesus oferece as suas feridas, as suas chagas, para sanar as dúvidas que haviam no coração de Tomé. Mas tem um detalhe, Pedro ainda não estava com o grupo. A primeira vez Pedro não estava, a segunda vez Pedro também não estava com o grupo. E isso nos revela o quê? Que Pedro estava em uma crise de identidade e havia perdido o foco da missão. Pedro estava perdido e muitas vezes quando nós estamos perdidos, nós não conseguimos organizar os nossos pensamentos, não conseguimos direcionar as nossas emoções, parece que está tudo uma bagunça dentro de nós. Nós não conseguimos desfrutar de paz, de tranquilidade, mas desfrutamos sim de uma impaciência, de uma irritação constante, nada parece que está bom, lugar nenhum é agradável. E era assim, essa crise havia tomado o coração e a mente de Pedro. Pedro, ele representa, nos evangelhos principalmente, muitas vezes a condição da igreja, de forma positiva e também de forma negativa. Em alguns momentos nós vemos Pedro sendo muito usado, recebendo uma revelação do próprio Deus, quando Jesus questionou os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? No momento em que houve silêncio entre os discípulos, Pedro tem uma revelação de Deus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, quando a gente vai observando a vida de Pedro, no capítulo seguinte nós vemos Pedro dizendo para Jesus que ele não deveria ir para a cruz, porque isso não era bom, e Jesus fala para ele: olha, aparta-te de mim, Satanás, porque você não tem parte nas coisas do alto. Ao mesmo tempo nós vemos um Pedro vacilante, um Pedro que ouve uma orientação de Jesus: olha, eu vou à cruz, e Pedro fala: olha, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. E Jesus diz para ele: olha, você vai me negar, Pedro, 3 vezes, antes que o galo cante, 2 vezes você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. E no momento em que as coisas apertam, Pedro nega Jesus. Muitas vezes a igreja age da mesma forma. Existe uma certa inconstância quanto ao aprendizado das Escrituras por parte das igrejas. Existe uma certa negligência quanto à leitura da palavra, ao tempo de dedicação na oração. Existe muitas vezes uma direção da igreja um tanto quanto apressada, sem refletir antes, sem ter um momento de oração. Muitas vezes tomamos decisões no calor do momento, por um impulso, como Pedro, e aí nos arrependemos depois. Esse era o momento em que Pedro estava em crise. Foi o momento em que realmente caiu a ficha de que ele havia negado Jesus e ele não se sentia mais parte daquele grupo, já não se sentia mais digno de estar com os discípulos de Jesus, porque ele havia negado o Senhor.
Quantas vezes nós negamos a Jesus com as nossas atitudes, com as nossas palavras? Pedro, neste caso, entrou numa crise de identidade porque havia também perdido o foco da missão. O problema é quando nós negamos a Jesus e nem nos damos conta, achamos que está tudo certo, que está tudo bem, não refletimos sobre as coisas que nós falamos, não refletimos sobre as nossas atitudes, não refletimos sobre os nossos pensamentos, não colocamos a motivação do nosso coração à luz das Escrituras para sermos confrontados com a palavra. Mas um momento de crise, para muitas pessoas, para a maioria, eu acho que todos nós entendemos que o momento de crise não é tão bom, porque ninguém gosta de se sentir perdido, de se sentir envergonhado, de sentir medo, de sentir que você está andando entre uma multidão, mas parece que você está sozinho. Nós não gostamos desse tipo de sentimento. Porém, os momentos de crise, eles são extremamente importantes para nós. Porque ele faz com que a nossa fé seja fortalecida, à medida que nós atravessamos essa crise de identidade e essa perca de foco da missão. E o momento da crise, ele é um momento importante porque nos leva a refletirmos sobre as nossas decisões. Será que as nossas decisões, elas têm nos aproximado mais de Jesus ou eles têm nos afastado do Senhor? Nos leva também a refletir se as nossas atitudes, elas têm nos feito parecer mais com Cristo ou parecer mais com o nosso entorno, com o mundo que nos cerca. O momento da crise é uma oportunidade que nos faz parar, olhar para trás, para refletir realmente sobre o caminho que nós estamos trilhando. Será que nós continuamos firmes na missão que o Senhor estabeleceu para cada um de nós? É complicado o momento da crise, ele é difícil, mas ele é importante, porque uma vez que atravessamos esse momento, parece que se abre um clarão no meio da tempestade, parece que a nossa energia é revigorada, a nossa visão para frente, ela realmente é renovada. E a nossa disposição para servir ao Senhor, ela realmente é transformada. Mas como nós conseguimos como passar pelo momento da crise? Como que nós podemos enfrentar esta crise e sair dela de uma forma boa, de uma forma positiva, de uma forma realmente saudável? Eu quero trazer para você e compartilhar contigo nessa manhã, pelo menos 2 conselhos que eu consigo observar aqui nas Escrituras. Para a questão da missão e para retomarmos o foco da missão. E o outro, para que nós possamos realmente resgatar a nossa identidade em Cristo. Quero começar compartilhando com vocês sobre a questão da nossa missão. Quando observamos a palavra do Senhor aqui no capítulo 21 de João, uma das coisas que nós precisamos entender que são essenciais quando nós nos encontramos perdidos, sem foco da missão, parece que não sabemos para onde ir ou o que fazer. Uma das coisas essenciais é que nós possamos voltar ao início e relembrar a missão que nos foi dada. Voltar ao início e relembrar a missão que nos foi dada. Esse é o primeiro conselho que eu tenho para você, que eu consigo de repente observar nesse texto, no que diz respeito à missão. Por que eu digo que nós precisamos voltar ao início para relembrarmos a missão que nos foi dada? Muitas vezes, meus irmãos, queridos amigos, para que nós possamos avançar na nossa vida, nós precisamos dar um passo atrás e compreender, revendo as nossas atitudes, aonde foi que nós nos perdemos no caminho. Muitas vezes nós vivemos num mundo que parece um grande labirinto. Quando estamos em crise, então isso se torna muito pior. Nós sabemos que só existe um caminho que vai nos conduzir à verdade e à vida, apesar de nos serem ofertados vários caminhos.
Existe em nosso coração a certeza que só existe um caminho que nos conduz à verdade e à vida e à presença do Pai. E esse caminho é Jesus. Então, se eu perdi o foco da missão, eu preciso voltar ao início, quando o meu coração ardia, quando eu realmente tive aquele primeiro encontro com Jesus, onde Ele me chamou e Ele me capacitou, me dizendo qual era o propósito da minha vida, o que eu deveria fazer. Dali em diante, alguma coisa aconteceu para que eu me perdesse. Então eu preciso voltar ao início para relembrar a missão que nos foi dada. Quando observamos, por exemplo, esse texto do capítulo 21 de João, nós vemos que ele se parece muito com uma descrição do início, do chamado dos primeiros apóstolos descrito ali em Lucas, no capítulo 5. Observando esses textos, eles são um tanto quanto parecidos, mas têm peculiaridades que os diferenciam. Observamos, por exemplo, que aqui no início, já no verso 1 do capítulo 21, nós temos um Pedro que já não participava mais dos momentos de culto com os irmãos. Pedro havia se afastado. Por quê? Porque estava em crise. Ele perdeu o foco da missão e ele perdeu a sua identidade. Então, para ele, o melhor seria ficar longe dos discípulos de Jesus, porque ele já não se considerava mais um discípulo, ele já não achava mais que aquele espaço, a comunhão dos irmãos, era um lugar para ele. Então, nós vemos ali que a igreja, irmãos, a igreja, ela não se limita ao espaço de culto, ela não se limita a 4 paredes. Ela vai ao encontro do perdido, porque é exatamente isso que nós, como igreja, aprendemos com Jesus. Jesus, ele sempre foi ao encontro dos perdidos, ele foi ao encontro das pessoas dentro das suas casas para anunciar o reino dos céus, para convidá-las a um arrependimento. E a igreja, manifestada aqui nos discípulos, ela vai ao encontro do perdido, daquele que está em crise. Foi ao encontro de Pedro. E ali na margem do mar de Tiberíades, nós encontramos 7 discípulos, um número que é considerado o número da perfeição nas Escrituras. 7 discípulos estavam ali. Temos reunidos Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e outros 2 discípulos. O mar de Tiberíades é uma das poucas vezes que nós vemos os apóstolos se referindo ao mar da Galileia como o mar de Tiberíades, porque é o mesmo mar. Só que aí eles fazem uma referência de acordo com as limitações, às margens, né, de determinada cidade. E ali eles estavam às margens de Tiberíades. Tiberíades foi uma cidade fundada em homenagem ao imperador Tibério. E o que isso tem a ver com a missão? Jesus reuniu ali 7 discípulos, um número perfeito, para mostrar que ali era um lugar onde a missão também deveria alcançar, porque até então a palavra só havia alcançado os judeus. E Jesus já estabelece que a partir daquele momento, da ressurreição de Jesus, a palavra também iria alcançar aqueles que não são judeus, os gentios. Esta cidade, Tibério, né, a cidade de Tiberíades, alguns historiadores dizem que ela foi construída sobre um antigo cemitério, ou seja, um lugar impuro para os costumes judeus. Então, nós deveríamos romper com as coisas que nós consideramos impura, deveríamos romper com o distanciamento das raças para alcançar a todos. É assim que a igreja deve estar trabalhando. Ela não deve se limitar por questões de puro ou impuro, não deve se limitar por uma questão de eu não falo a sua língua, eu não sou da sua raça. A missão da igreja, ela extrapola as 4 paredes, ela vai muito além disso. E os discípulos foram ao encontro de Pedro, que era aquele que estava em crise no momento. Juntos ali à beira do mar de Tiberíades, que na realidade é o mar da Galileia, e o mar da Galileia ele é o palco de muitas aventuras de Jesus e dos seus discípulos nos últimos 3 anos. Quando pensamos no mar da Galileia, e por que eu digo que nós precisamos voltar muitas vezes ao início, quando estamos perdidos na missão? Porque foi exatamente às margens do mar da Galileia que houve o chamado dos primeiros discípulos. Pedro, inclusive, estava ali. Pedro,
Tiago, João, André, Natanael foram os primeiros discípulos chamados por Jesus às margens do Mar da Galileia. E a descrição de Lucas no capítulo 5 é muito parecida com essa descrição de agora. É como se estivesse passando um déjà vu, algo que já havia acontecido na mente dos discípulos, né? Jesus estava recriando aquilo, só que de uma forma um pouco diferente, com 3 anos depois de uma preparação. Quando foram chamados os discípulos ali, nós vemos que aquela noite havia sido muito difícil para aqueles pescadores, né? Eles haviam saído para pescar e trabalharam arduamente uma noite inteira, conforme a própria palavra nos diz aqui, né? Foi uma noite de intenso trabalho e eles não pescaram nada, mas nem uma manjubinha não veio. Não tinha nada no barco de pesca deles. Lá no capítulo 5, nós vemos que eles passaram uma noite trabalhando, não pescaram nada. Quando chegaram às margens do Mar da Galileia, viram Jesus ensinando as pessoas. Jesus entra no barco, continua a ensinar e depois dá uma ordem para que os discípulos voltem para a água, voltem para o mar e lancem as redes no outro lado. Essas redes, no capítulo 5 de Lucas, voltam cheias, essas redes se arrebentam, peixes pulam para dentro do barco, o barco se enche ao ponto de quase virar. E naquele momento, lá em Lucas 5, que é o início, depois dessa pesca extraordinária, Pedro olha para Jesus, cai de joelhos e fala: Senhor, afaste-se de mim porque eu sou pecador e o Senhor é santo. E o Senhor diz para eles: olha, vocês são pescadores de peixes, mas eu quero transformar vocês em pescadores de gente, pescadores de seres humanos. E ele chama esses discípulos: sigam-me. Ele faz o convite para que eles o acompanhem. Essa foi a descrição de Lucas no capítulo 5. Quando nós chegamos em João, nós vemos que eles passaram novamente uma noite de muito trabalho árduo, sem pescar nada novamente. Mais uma noite de frustração depois de muito trabalho. E aí quando eles chegam próximos à margem, eles veem Jesus, mas não o reconhecem num primeiro momento, e Jesus fala para eles: olha, voltem e lancem as redes do outro lado. Eles obedecem, voltam e lançam a rede do outro lado. E para nossa surpresa, o extraordinário acontece novamente. As redes são cheias de peixes. Esses peixes são grandes peixes agora que vêm para as redes, e eles começam a puxar as redes, e nós entendemos o quê? O que nós precisamos compreender nessa questão, meus queridos? Que a obediência à palavra de Jesus, ela faz com que nós alcancemos resultados em pouco tempo muito maiores do que nos tempos que nós desobedecemos. Eles passaram uma noite inteira nos seus próprios esforços e não pescaram nada. E em poucos minutos, após obedecer a ordem de Jesus e a sua palavra, eles estavam com os barcos muito cheios de peixes. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos compreender que nós não podemos esquecer que a nossa missão só vai ter êxito se nós estivermos obedecendo a palavra de Deus e sendo guiados pelo Espírito Santo. Esses discípulos, em poucos minutos, alcançaram um sucesso que eles não conseguiram numa noite inteira de trabalho árduo, simplesmente porque obedeceram a palavra de Deus, representado ali na pessoa de Jesus. Isso me faz lembrar as palavras de Jesus descritas em João no capítulo 15, quando ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se nós permanecemos nele, ele permanecerá em nós. E lá no verso 5 ele nos relembra uma coisa muito importante para a missão da igreja. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus não existe a nossa missão. Nós vamos falhar na missão. E é isso que nós precisamos compreender plenamente. Quando nós olhamos um pouco mais, lá no verso 7 do capítulo 21, diz que o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. O discípulo a quem Jesus amava é o próprio João.
João diz que ele é o discípulo amado. Lembra que no nosso último encontro nós falamos que quando Maria Madalena, ela foi ao túmulo e encontrou o túmulo vazio sem o corpo de Jesus, ela retornou aos discípulos e anunciou: olha, o corpo do mestre não está ali. Pedro e João saíram em disparada, correndo em direção ao sepulcro. Mas o amor representado por João chegou primeiro. A lei representada por Pedro chegou depois. O amor chegou e aguardou até que a lei chegasse, porque a lei precisava ser aperfeiçoada no seu coração. E o amor permitiu que a lei adentrasse. E depois esse amor adentrou e ambos viram que realmente Jesus não estava ali. O amor viu e creu, conforme nós vemos no capítulo 20, no verso 8. Mas não fala nada sobre a questão do Pedro, porque Pedro viu e não podia acreditar que Jesus havia ressuscitado. Com certeza, na mente de Pedro, alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Porque Pedro era muito legalista. Pedro ele tinha uma questão de ter o controle, de obedecer realmente à lei, e a lei estabelece aquilo e ele não consegue ir além. O amor ele transborda a lei, porque o amor ele vem como um fruto da graça. O amor ele gera a graça, na verdade. Por isso que quando nós vemos aqui o verso 7, diz que o amor, João reconheceu Jesus, porque o amor reconhece o amor. Quando nós observamos, olha a diferença, quando nós vamos olhar o Lucas no capítulo 5, nós vemos que depois da pesca maravilhosa, Pedro reconhece que Jesus é o mestre, ele cai de joelhos na presença de Jesus. Neste momento, em João, Pedro não reconheceu Jesus, porque Pedro estava ainda com a legalidade no seu coração. O amor reconheceu o amor e anunciou a Pedro: olha, é o Senhor, é o Mestre. A reação de Pedro, nós encontramos na parte B do verso 7 de João, capítulo 21, foi que ele saltou na água. Ele foi dar continuidade ao seu trabalho. De alguma forma parece que Pedro não acreditou que seria realmente Jesus. E ele saltou na água e continuou o trabalho. Isso fala algo para mim, fala algo para você, fala algo para nós sobre a missão. O fato de Pedro ter se lançado nas águas, representa a forma como eu e você, como nós devemos nos lançar na missão, no nosso chamado, sem reservas, sem medo, por inteiro. Ali, Pedro lançou todas as suas forças. Nós vemos que depois ele sozinho, ele está puxando uma rede com muitos peixes. É assim que o Senhor espera de nós, é essa forma como Deus espera que eu e você, que nós nos lancemos na missão, no chamado dele para cada um de nós. E aí talvez esteja no seu coração nesse momento: tá, mas você está falando, pastor, de missão, qual é realmente a missão? De que missão é essa? Qual é a missão da igreja? Jesus ele estabelece a missão da igreja no verso 11. Quando nós lemos ali, olha, no verso 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não se arrebentou. Aí você tem uma grande interrogação de repente na sua mente: como assim? Não entendi a missão. Aqui o que o Senhor está colocando para nós é que essa quantidade grande de peixes representa as nações, as pessoas. Quando ele estabelece a missão, qual é a missão da igreja? Jesus estabelece ela nessa passagem, quando a missão da igreja é de conduzir as pessoas a Jesus. Essa é a grande missão da igreja: conduzir as pessoas a Jesus. Essa é a nossa missão como Igreja de Cristo, e não dá para fazer isso fechado em quatro paredes. Por isso que a igreja, ela vai muito além das quatro paredes. O culto da igreja é muito mais do que simplesmente a ministração da palavra e alguns louvores. O culto da igreja, ele é manifestado na geração de vida. Quando temos encontro com pessoas que estavam em crise
E nós ajudamos essas pessoas, conduzimos essas pessoas a Jesus. Essa é a real missão da igreja. Quando nós observamos este texto, um biblista chamado Jerônimo, ele descreve para nós que os zoólogos gregos da época registraram exatamente 153 espécies diferentes de peixes pescadas pelos discípulos naquele dia. Isso representa o quê? Que a igreja do Senhor, quando Jesus ele encontra a sua igreja, ele restabelece a sua identidade e coloca novamente essa igreja com foco na missão. Ele restaura o foco da missão da igreja. Essa igreja se torna capaz de reunir pessoas, os povos de várias tribos, línguas, raças e nações ao redor do nome de Jesus, sem que haja rachamentos entre as igrejas, rachaduras, cismas, separações entre igrejas. Porque nós precisamos entender isso, porque a palavra nos diz claramente, a rede não se arrebentou, mesmo tendo 153 grandes peixes ali. Quando observamos em Lucas, no capítulo 5, não fala que os peixes eram grandes, mas falam que eram muitos peixes. Mas diz também que os peixes pulavam para dentro do barco dos discípulos, ao mesmo tempo que pulavam, saíam, a rede se arrebentou. A rede, ela representa o relacionamento entre os irmãos, entre o corpo de Cristo. Naquele momento em Lucas, no capítulo 5, era o início da missão. Jesus estava ainda comissionando os seus discípulos. Ele estava chamando pessoas para fazerem parte do corpo de Cristo, que seria a igreja. E ali, até que essas pessoas tivessem um período de discipulado com Jesus, elas estavam ali, de certa forma, muito com a questão do relacionamento, muito sensível, muito frágil. Ou seja, qualquer tipo de discussão ou conflito poderia ser o suficiente para haver separação entre os discípulos, para que discípulos abandonassem, para que discípulos traíssem, para que discípulos negassem. O relacionamento ainda estava muito frágil. Eles ainda realmente, a motivação do coração dos discípulos ainda não estava totalmente voltada para Jesus. Por isso a relação entre eles, representado por as redes, ainda era algo muito frágil. Mas aqui, em João, no capítulo 21, já se passaram pelo menos 3 anos de discipulado. Andaram com Jesus, viram muitas coisas, então esse relacionamento está fortalecido. E esse relacionamento nas redes, descritas aqui no verso 11 do capítulo 21, diz que elas não se arrebentaram. Quando nós observamos e trazemos isso, nós compreendemos e entendemos o quê? Que esse relacionamento, ele foi fortalecido pelo discipulado de Jesus, e ao mesmo tempo em que essa fragilidade de relacionamento, no capítulo 5 de Lucas, trouxe o rompimento das redes, o fortalecimento da relação em Jesus trouxe exatamente essa resistência para que a igreja pudesse cumprir a missão. Porque quando nós vemos igrejas rachando, separando, cismas, separações entre servos de Jesus, nós temos a devida certeza de que essas separações elas acontecem não porque a igreja está em missão, está trabalhando, está realmente fazendo aquilo para o qual ela foi chamada, mas quando essas coisas acontecem é porque existem lutas, disputas internas de poder, disputas internas de controle, de domínio. E isso sim leva a igreja a rachar, a se separar. Mas quando a igreja olha para Jesus e Jesus estabelece a missão e essa igreja entra para serviço, realmente entendendo que o maior no reino é aquele que serve, dificilmente esta igreja irá rachar, irá se separar. Por isso que Jesus disse que o maior no reino é aquele que serve. E uma vez que Jesus estabelece que para sermos grandes no reino nós precisamos servir bastante, no verso 10 nós vemos que
o reino de Deus, ele pede para nós trabalho. Todo aquele que é chamado para o reino precisa trabalhar. Por isso, quando nós observamos a palavra, ele nos pede algo que seja fruto do nosso trabalho. Jesus disse no verso 10, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. É assim que nos alimentamos na missão. Nos alimentamos com os dons que Deus nos dá e com os frutos do nosso trabalho. É assim que nós caminhamos na missão. A nossa missão é conduzir pessoas a Jesus. E no caminhar desta missão, na nossa peregrinação, o que alimenta o nosso coração é o dom de Deus que nos é dado e os frutos que são consequência do nosso árduo trabalho, de obediência à voz de Deus. Esse fruto ele precisa ser compartilhado. Os dons que nós recebemos são para ser compartilhados com aqueles que estão ao nosso redor, da mesma forma que os frutos. O fruto não é meu, mas o fruto é de todos nós. E depois o que nós vemos, amados? Que no caminho da missão, nós desfrutamos de momentos extraordinários. Nós podemos observar, por exemplo, no verso 9, quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Tinha um peixe, porque Jesus, ele pede para os discípulos, tragam alguns peixes que vocês pescaram, como nós vimos anteriormente. Na missão, nós compartilhamos o fruto do nosso trabalho. Mas quando nós estamos a serviço, em missão, nós vivemos momentos extraordinários, maravilhosos. E esse foi um dos momentos realmente extraordinários vividos pelos discípulos. Eles se achegam e ali eles participam da intimidade da mesa com Jesus novamente. É mais uma oportunidade de estar ao redor da mesa com Jesus. O lugar da intimidade, um lugar que realmente traz para nós muitas histórias. Ao redor da mesa é que nós nos sentamos com a nossa família, compartilhamos do alimento, compartilhamos histórias, compartilhamos sentimentos, pensamentos, sonhos, medos, angústias, aquilo que aflige o nosso coração, e também ao redor da mesa nós compartilhamos das nossas crises. Quando olhamos esse momento de intimidade, esse chamado de Jesus para a refeição, nós encontramos ali os sinais do amor de Jesus por nós. Nós vemos um braseiro preparado por Jesus ali para aquecer o alimento. E o braseiro, ele representa uma coisa muito importante, queridos. Nos tempos antigos, o censo, a contagem de famílias em Roma, ela era feita de acordo com a quantidade de fogueiras que estavam acesas. Ou seja, num período noturno, as pessoas que iriam fazer o controle de família subiam nos lugares bem altos de Roma e de cima eles olhavam a quantidade de fogueiras que estavam acesas, e ao redor de cada fogueira daquela, eles sabiam que existia pelo menos uma família. Aqui Jesus acende o braseiro para reunir a família, o corpo de Cristo ao redor dela. Esse braseiro aceso, essa fogueira acesa representa o acolhimento, o lugar de segurança, onde nós encontramos a palavra de Deus, encontramos Jesus, encontramos os nossos irmãos. Nós vemos o peixe que estava ali, representando o quê? A fertilidade do povo de Deus, a fertilidade do corpo de Cristo, a fertilidade da missão quando nós permanecemos em Jesus. E nós temos também a figura do pão. O pão que é a nossa necessidade básica, a nossa dependência de Deus. É exatamente o pão que representa essa dependência encontrada na oração do Pai Nosso. Dá-nos o pão de cada dia. E aquele era um dia específico para estar assentado à mesa com a família de Deus. Mas o Mar da Galileia, queridos, ele não foi palco apenas do chamado dos primeiros discípulos, mas também foi palco de um momento muito marcante em Mateus, no capítulo 8, no verso 23 ao 27, quando Jesus acalma a tempestade.
Jesus, junto com os seus discípulos, estava indo da Galileia para Gadara. E no meio do caminho, ali no meio do mar, uma ação demoníaca faz com que surja uma grande tempestade, lançando ondas que cobriam o barco, quase ao ponto de rachar o barco e fazer com que ele afundasse. E no meio dessa tempestade, Jesus estava dormindo. Os discípulos, desesperados, vão até Jesus e dizem: Senhor, não importa que nós venhamos a morrer. Jesus se levanta, vai até o lado de fora do barco e com uma palavra ele acalma o vento e a tempestade. E os discípulos ficam abismados: quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Jesus acalmou a tempestade que estava do lado de fora. E também, neste momento, nós encontramos Jesus reunido ali com os discípulos, trazendo o foco da missão, mas era necessário que Jesus agora acalmasse também a tempestade que estava acontecendo dentro do coração de Pedro. No meio de uma tempestade, nós precisamos da voz de Deus, a voz de Jesus para nos orientar. E é muito importante, quanto à questão da missão, então, o conselho para nós é voltarmos ao início e rever a missão que nos foi dada. Voltar ao primeiro amor, como alguns dizem, né? Voltar ao primeiro amor, o lugar de onde não deveríamos ter saído, rever a nossa caminhada para entender onde é que nós nos desviamos do caminho. Agora, a segunda questão, muito importante, que é a respeito da identidade. A nossa identidade é revelada quando nós respondemos a pergunta de Jesus. E aí talvez você me pergunte a essa altura: qual pergunta, pastor? Jesus pergunta para mim e para você nessa manhã: você me ama? Essa é a pergunta de Jesus para nós. E a resposta a essa pergunta está direcionada está relacionada com a nossa identidade. É muito importante porque quando nós olhamos, por exemplo, o verso 2, o verso 3 do capítulo 21, nós vemos uma decisão clara de Pedro: eu vou pescar. Ele não chamou os discípulos, ou os outros discípulos, ele falou: eu vou pescar. Ponto. Nós vemos ali claramente que Pedro estava perdido na missão e no chamado. Quando Jesus o conheceu, Jesus viu que ele era um bom pescador. Mas Jesus falou: olha, eu vou transformar você em um excelente pescador. Eu vou fazer com que a sua pesca melhore muito, porque hoje você pesca peixes, mas a partir de agora você vai pescar gente. Você vai pescar pessoas para o reino de Deus. E no meio da crise, Pedro perdeu o foco. E Pedro, ali perdido, o que ele faz? Ele volta para pescar. Porque depois que Jesus chamou ele, lá em Lucas, no capítulo 5, passaram-se 3 anos até esse momento do capítulo 21 de João. Foram 3 anos em que a vida de Pedro deu uma virada de ponta cabeça. Pedro viu coisas que ele jamais pensou ver. Pedro aprendeu coisas com Jesus que ele jamais pensou que aprenderia. Deus fez muitas coisas na vida de Pedro. Ele viu, ouviu, participou de coisas que foram extraordinárias. Pedro errou, Pedro acertou, mas a gota d'água para Pedro foi quando ele negou Jesus. A partir daquele momento, ele tinha a fala de Jesus para ele de que ele iria negar. Jesus já tinha dito a ele. E ele não entendeu que todas as coisas que Jesus promete, elas se cumprem. Todas as coisas que Deus declara, elas vão acontecer. Independe da minha e da sua vontade. E Pedro negou Jesus, e naquele momento em que ele negou Jesus, os olhos de Jesus se encontraram com os olhos de Pedro, e Pedro saiu dali, daquele momento em diante, e chorou amargamente. Pedro, a partir daquele momento, ele já não se sentia mais como um discípulo de Jesus. Ele estava sendo, a partir daquele momento, consumido. Ele estava sendo consumido pela vergonha, consumido pela solidão, porque ele já não se encontrava mais com os discípulos, pela culpa, por ter negado Jesus. Ele estava sendo consumido
pela fuga da presença dos seus irmãos e também pela fuga de Jesus. Porque o pecado, ele nos faz isso. Ele nos leva a fugir dos momentos de comunhão, ele nos leva a fugir da presença de Jesus. Por isso que quando acontecem problemas ou crises na vida de pessoas, uma das atitudes ou decisões que algumas delas tomam de forma equivocada é deixar de participar dos momentos de comunhão da igreja. Por isso que o escritor vai dizer depois que, olha, não deixem de congregar como é costume de alguns. Existe um costume errado da igreja de quando enfrenta um problema, uma crise, ela se afasta dos irmãos, se afasta de qualquer possibilidade de ter um encontro com Jesus ou de ser encontrado por Ele, tenta fugir de Deus como se isso fosse possível. E Pedro estava tentando fazer isso. Muitas vezes, quando nós, na vida, perdi o emprego, perdi o namorado, a namorada, meu casamento não deu certo, me divorciei. Muitas pessoas têm o costume de preciso renovar a minha vida. E a primeira coisa que as pessoas fazem é deixar de ir para a igreja, deixar dos momentos de comunhão, abandonar os momentos em que a igreja se reúne. É como se Deus fosse o culpado por aquela crise que a pessoa está passando, por aquela dificuldade. Muitas vezes Ele não é. Muitas vezes as nossas crises são resultados das nossas decisões erradas. Mas isso também acontece no ministério. Muitas vezes, quando as coisas se tornam difíceis no ministério, e aí eu estou dizendo de várias áreas de ministérios, de várias áreas de serviço dentro da própria igreja. Quando os líderes, os pastores, se encontram em grandes dificuldades, muitas vezes, não estou dizendo todas, muitas vezes essas pessoas abandonam o ministério, estão cansadas, sobrecarregadas, aí o que elas fazem? Abandonam o ministério e voltam a fazer coisas, voltam para a sua zona de conforto, fazendo coisas que elas se sentem mais à vontade, que não requer esforço, não requer uma dedicação maior. Simplesmente tragam coisas que simplesmente venham a trazer um resultado maior, seja ele financeiro, ou um reconhecimento, ou prazer, ou qualquer outra coisa. Porque o ministério ele é árduo, o ministério dá trabalho, o ministério vai confrontar e vai nos tirar da nossa zona de conforto e nos levar para uma zona de confronto com quem nós somos e com o que nós desejamos. E Pedro passou esses 3 anos aprendendo isso, que ele deveria, para seguir Jesus, ele deveria abrir mão da sua vontade, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e andar nos passos de Jesus. Jesus, então, ele olha para Pedro, a partir do verso 15, depois desse momento, depois que eles terminaram de comer, aí vem o momento do grande confronto da pergunta, quando Jesus olha para Pedro, e aí ele faz uma primeira pergunta. Simão, Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? A resposta, talvez minha e sua, a resposta seria: Senhor, eu não tenho como responder se eu amo o Senhor mais do que estes outros, porque eu não sei a forma como eles amam o Senhor. Eu só posso responder por mim. E Jesus sabia disso. Pedro não tinha como responder pelos discípulos. Ele tinha que responder só por ele mesmo. Eu não posso dizer se amo mais a Jesus do que você, e nem você pode responder se ama mais a Jesus do que eu. Eu posso responder pelas minhas decisões, porque amar Jesus é uma decisão que nós tomamos, não é algo que nós simplesmente sentimos. Amanheci hoje sentindo um amor grande por Jesus. Não, esse amor ele é uma decisão que nós tomamos, e à medida que nós vamos conhecendo Jesus por meio da sua palavra, por meio da comunhão com os irmãos, por meio da oração, esse amor, essa decisão, ela vai se fortalecendo e vai se fortalecendo na nossa fé. A fé que vai realmente nos levar a querer conhecer mais a Jesus, e à medida que conhecemos mais a Jesus, a nossa fé cresce, e essa fé nos leva a querer conhecer mais, e entramos num ciclo.
O ciclo de conhecer para crescer a fé, e à medida que a fé cresce, nós queremos conhecer mais. É o mesmo ciclo do amor. Uma vez que eu decidi amar Jesus, eu também tenho que decidir que eu devo exercer o perdão. Não é essa a oração do Pai Nosso? Para que o Senhor só nos perdoe se nós perdoarmos o nosso irmão? Então, quando Jesus pergunta essa primeira vez, Pedro, você me ama mais do que a estes? E nós vemos que a crise de Pedro era uma crise realmente intensa, porque Pedro antigamente era Simão, mas quando Jesus o conhece, Jesus troca o nome dele para Cefas, que seria Pedro, que é uma pedra pequena, vacilante, uma pedra na qual você não pode apoiar nada, porque ela está a qualquer momento pronta para virar. O problema da identidade de Pedro já vinha pelo seu nome. E quando Jesus estabelece que ele seria Cefas, que seria Pedro, e não mais Simão, Jesus pergunta se ele ama mais do que os outros, e ele diz que sim. Depois e aí Jesus fala para ele, olha, apacenta, cuida das minhas ovelhas, alimenta os meus cordeiros. No verso 16, Jesus pergunta novamente, Simão, filho de João, você me ama? E ele responde, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus novamente fala para ele, olha, cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez, no verso 17, ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E aí Pedro foi tomado por uma avalanche de emoções. Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou a terceira vez. Pedro havia negado 3 vezes. Esse era o terceiro encontro de Jesus com os discípulos por causa de Pedro. E agora Jesus pergunta a terceira vez para ele se ele o ama. Isso trouxe tristeza ao coração de Pedro, porque trouxe à mente dele que ele havia negado 3 vezes. Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus estava perguntando para Pedro, na primeira vez, se Pedro o amava com um amor sacrificial. E Pedro disse, olha, Senhor, eu gosto do Senhor como um grande amigo. Você é um grande amigo para mim, Senhor. Eu não estou pronto para entregar minha vida ainda pelo Senhor. Jesus pergunta depois, olha, você está pronto para entregar sua vida por mim? Já que você disse que me ama mais do que esses discípulos, porque eles estão prontos para entregar a vida por mim. E aí Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou pronto, o meu amor pelo Senhor é apenas por um grande amigo. E a terceira vez Jesus fala para ele, Pedro, então você realmente me ama só como amigo. E aí Pedro fica triste, porque Jesus revela realmente o que se passa no coração de Pedro. Jesus conhece o nosso coração e Ele não nos julga conforme nós nos julgaríamos. Isso é bom, porque muitas vezes o nosso julgamento ele vai além do limite. O nosso julgamento muitas vezes é muito rigoroso e severo. Nós precisamos entender que as falhas que acontecem, meus amados, aos nossos olhos parecem imperdoáveis. Aos olhos de Jesus, são como o tropeço de uma criança que está caminhando para o amadurecimento do seu povo. O amor de Jesus foi manifestado aqui no acolhimento que nós vimos ali ao redor da mesa, na intimidade, na palavra de Jesus, no confronto, essa palavra de confronto, Pedro, você me ama? Essa palavra foi necessária demais para acalmar a tempestade do coração de Pedro, porque no momento da tempestade, nós não conseguimos enxergar o nosso rosto nas águas, porque elas estão agitadas, mas quando o Senhor, Ele traz a nossa identidade como filhos e filhas amadas de Deus, as águas das nossas emoções se acalmam, o nosso pensamento se organiza e nós conseguimos enxergar a nossa face ali nas águas tranquilas, após a obediência à ordem de Deus. Essa palavra vem para acalmar a tempestade do coração e da mente dos filhos e filhas de Deus nessa hora. Porque nós precisamos compreender, amados, que o amor de Deus por nós não depende de quem nós somos ou do que nós fazemos, mas o amor de Deus por nós está fundamentado em quem Deus é e no sacrifício que Jesus já fez por nós. E à medida que nós entendemos isso, a resposta a Deus, a essa pergunta que Jesus fez, você me ama, só pode ser uma entrega total ao Senhor.
O amor responde ao amor, assim como o Espírito fala ao Espírito. Quando o amor te pergunta, você me ama? A resposta do povo de Deus deve ser uma entrega completa, sem restrições, sem medo, sem dúvidas, com alegria, com disposição para a missão que o Senhor nos comissionou. Por isso que a cada resposta de Pedro, Jesus ia confirmando o chamado e a missão no coração dele de pastorear, de cuidar, de alimentar as suas ovelhas. E percebendo Pedro, com certeza, que essas ovelhas, às quais Jesus se referia, as pessoas que estariam vindo para o reino, as pessoas que ele estaria conduzindo a Jesus, essas pessoas não são dele, essas pessoas são de Jesus. E Pedro não seria o pastor destas ovelhas, mas seria um pastor auxiliar do Supremo Pastor, como nós vemos no texto de 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 4. Pedro é um pastor auxiliar do Supremo Pastor, assim como eu. Eu não sou o grande pastor, eu sou um co-pastor, um pastor auxiliar de Jesus, para conduzir as ovelhas de Jesus para Ele, os meus irmãos para Jesus, para anunciar a mensagem, para que as pessoas sigam a Jesus e não a mim. Pedro também destaca uma coisa muito importante, que o trabalho no ministério, seja pelos pastores, sejam por líderes que conduzem e cuidam de pessoas que são de Jesus, esses co-pastores que estão à frente de igrejas, o cuidado no ministério, cuidar dessas pessoas não deve ser exercido por ganância, não deve ser exercido como pessoas querendo dominar pessoas, controlar pessoas, mas o Senhor, pela escrita de Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, ele diz que esse ministério deve ser exercido de forma livre e de forma que manifeste o nosso desejo de servir ao Senhor. É uma decisão que nós tomamos de servir ao Senhor com amor e não por obrigação. E Pedro ainda tinha uma questão importante. Pedro ainda não tinha entendido realmente que ele precisava abrir mão do controle. E aí ele questiona Jesus quanto a João, o discípulo amado. O que vai acontecer com ele? Porque Jesus descreve, olha, hoje você ainda não está preparado, mas vai chegar um momento em que, quando você era jovem, você ia para onde queria, fazia o que queria. Mas à medida que o tempo for passando e você for amadurecendo, que você realmente se converter, você vai se deixar ser conduzido para um lugar onde você não iria sozinho. Jesus estava dizendo a Pedro a forma como ele haveria de morrer, glorificando ao Senhor, está aí no verso 18. Mas o Pedro queria saber, bem, já que eu vou glorificar ao Senhor sendo crucificado, e Pedro foi crucificado, mas ele também não achou digno ser crucificado da mesma forma que Jesus. Então, diz a história que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas ele queria saber do João. Tá, eu vou ser crucificado, mas e ele? O que vai acontecer com ele? Jesus, nessa hora, diz para ele, olha, realmente, Pedro, se eu quiser, verso 22, se eu quiser que ele permaneça até eu voltar, o que te importa? Quanto a você, siga-me. O amor, ele requer que nós venhamos a abrir mão do controle. Jesus está explicando aqui que no reino, assim como nos nossos relacionamentos, cada pessoa tem uma função específica. Cada um de nós tem um chamado, tem uma função específica. Em casa, o marido tem uma função, a esposa tem uma função, os filhos têm uma função. Na igreja, cada membro do corpo de Cristo tem uma função para ser exercida no corpo de Cristo, assim como o nosso corpo. Cada órgão do nosso corpo, cada membro do nosso corpo tem uma função específica. Quando nós olhamos o modelo principal, o modelo de relacionamento estabelecido na Trindade, quando vemos, por exemplo, a criação, o Pai, ele fala e inicia todas as coisas. Mas a obra da criação é executada pelo Filho e o Espírito é aquele que sustenta todas as coisas. Quando olhamos a questão da redenção, nós vemos que o Pai, ele ama e envia o Filho ao mundo. O Filho obedece ao Pai e vem ao mundo em obediência ao Pai, ele morre para pagar pelos nossos pecados.
E quando este Filho, ele ressuscita e é ascendido aos céus, Pai e Filho enviam o Espírito para edificar, para fortalecer a igreja, para convencer o ser humano da justiça, do pecado, da justiça e do juízo de Deus que haverão de ser realizados a todos nós. Por isso nós precisamos entender, amados, que independente de onde você estiver, você precisa responder esta pergunta: você ama realmente o Senhor Jesus? A sua resposta, e eu quero deixar com vocês 3 questões para que vocês pensem. Jesus, nessa manhã, Ele quer olhar nos teus olhos e perguntar para você: você me ama? É essa a pergunta de Jesus para você hoje. E a sua resposta a essa pergunta vai definir o seu relacionamento com Jesus, vai definir a sua identidade no reino de Deus, vai definir quem você é. A segunda pergunta: você tem se mantido firme na missão de conduzir pessoas a Jesus? A resposta a essa pergunta vai dizer qual é a prioridade da sua vida. E a terceira pergunta que eu quero que você reflita: você sabe qual a sua função no corpo de Cristo, ou seja, na igreja? Essa pergunta vai mostrar o grau de envolvimento que você tem e de comunhão que você tem com a igreja de Cristo. Pense, reflita sobre isso, entenda que a missão da igreja é conduzir pessoas a Jesus por meio da mensagem da reconciliação, que Jesus destinou à igreja. E eu e você precisamos entender que nós somos a igreja de Jesus e que a igreja de Cristo não se limita a 4 paredes. A igreja de Jesus, ela vai muito além, ela vai em busca dos perdidos e conduzem essas pessoas a Jesus. Quero te convidar a curvar a sua cabeça nessa hora e junto comigo elevarmos o nosso coração em oração ao Pai. Senhor nosso Deus e Pai, é em nome de Jesus Cristo que nós elevamos o nosso coração à Tua presença nessa hora, agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos dá de compartilhar a Tua palavra, de compartilhar da presença do Teu Espírito e da comunhão com os nossos irmãos, mesmo que de forma virtual, Deus. Em nome de Jesus, Pai, somos gratos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de poder responder nesta manhã se nós o amamos ou não, de pensarmos, ó Deus, sobre a intensidade do nosso relacionamento com Jesus, de pensar sobre a prioridade, Senhor, do nosso coração, de pensar, ó Deus, de refletir a respeito da nossa integração, da nossa comunhão, ó Deus, com a igreja que é o corpo de Cristo. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de pararmos e refletirmos sobre a real missão da igreja, que é conduzir pessoas a Jesus. Não é fazer templos grandes, cheios de ar-condicionado, com cadeiras estofadas, porque a missão da igreja vai muito além das 4 paredes, a missão da igreja vai muito além do que de uma reunião em um lugar de culto. A missão da igreja se faz à medida que nós somos peregrinos a caminho do reino dos céus. Nós vamos anunciando a mensagem da reconciliação, a mensagem do Cristo que viveu, morreu e ressuscitou para nos reconciliar com o Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo ao Senhor que fale aos corações nesta manhã, com cada uma dessas pessoas que já ouviram a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa realmente convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, fortalecendo em seus corações o desejo por um relacionamento transformador contigo, Pai. É no amor de Deus, na graça de Jesus Cristo e nas consolações e na comunhão do Espírito Santo que eu abençoo a Tua igreja, as pessoas que ouviram a mensagem do Senhor nesta manhã, para a glória do Teu santo e amado nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conduza a cada dia para que nós possamos realmente encontrar a nossa identidade em Jesus e não perdermos o foco da missão, o objetivo da missão. A missão da igreja é conduzir pessoas a Jesus por meio da mensagem da reconciliação de um Deus que
que se fez homem, que viveu, morreu, ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e há de voltar para buscar a sua igreja, julgando vivos e mortos pela eternidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.